Graça e paz, irmãs, como é que vocês estão? Nós estamos aí no nosso primeiro seminário, né, com o tema dos processos ao propósito. E tem mulheres passando aí por processos, enfrentando processos. Sempre tem, né, irmãs, que a vida é cheia de batalhas, de lutas. E nós também estamos sempre correndo atrás de um objetivo, de um sonho, de um propósito. E todos eles envolvem o processo. Porque o processo, ele é essa sequência, as etapas, ele é o conjunto de medidas que nós tomamos para poder alcançar os nossos sonhos, alcançar os nossos objetivos. E hoje nós vamos estar falando, né? Eu vou estar falando para vocês como é que a gente pode, então, nos fortalecer emocionalmente para passar pelos nossos processos, para enfrentar os nossos processos. E para isso a gente vai analisar a vida de Noé, o caráter, a personalidade de Noé, que auxiliou ele a passar pelos processos deles, porque ele recebeu uma missão, um propósito, e ele cumpriu de uma forma muito exitosa, ele conseguiu dar conta. O que ajudou ele a passar por esses processos? E aí quando a gente fala, né, dos processos, a gente entende do quanto que eles é importante. Por exemplo, se eu falo assim, hoje eu quero um bolo para o meu café da tarde, o que eu preciso fazer? Cumprir algumas etapas. Eu separo os ingredientes, misturo, levo ao forno, espero por um tempo até que ele asse e só depois eu vou poder saboreá-lo. E aí ele vai estar do ponto ali, do jeito que eu gosto. Mas ele precisa passar por essas fases. Ele precisa, né, alcançar essas etapas para que no final ele esteja saboroso. Quando ele não passa, ele acaba se tornando um bolo que não é tão saboroso e a gente acaba ficando frustrado. Por que não deu certo? Meu bolo não deu certo, fica com raiva. E muitas pessoas também dizem pra gente assim, eu sou 8 ou 80, não tem meio termo. E aí a gente entende que entre 8 e 80 existe um monte de números, tem o 30, o 40, o 60, o 70, até a gente chegar no 80. E quando a gente pula todos esses números, todas essas etapas, a gente tem um comportamento muitas vezes mais agressivo, a gente tem um comportamento muitas vezes mais impulsivo, que não é tão assertivo. Por isso que é tão importante nós passarmos pelos processos, enfrentarmos o processo, lidarmos com o processo, porque é ele que torna a nossa caminhada mais bonita. É ele que nos prepara para poder viver aquele processo. Se eu quero passar ali, ter uma faculdade, eu preciso estudar a prova, eu preciso apresentar lá na frente, vencer os meus medos, enfrentar as batalhas para que eu possa exercer a minha profissão de uma forma exitosa. Se eu quero me casar, eu preciso passar pelos processos de poder lidar, de enfrentar, de adaptação. Se eu estou passando por uma luta, eu preciso passar ali por todos os processos. É uma enfermidade, passar pelos processos de tratamento. Então sempre vai ter os processos e por isso que é tão importante nós reconhecermos e vivermos. E quando a gente fala de Noé, Noé recebeu uma missão, recebeu um propósito para a vida dele, de construir aquela arca. E quando a gente olha para Noé, a Bíblia fala, né, que ele era um homem justo, um homem irrepreensível entre as pessoas de seu tempo. E ele era fiel a Deus. Isso está lá em Gênesis 6:9. Então Noé era um homem justo, né? Ele sabia o que era certo, o que era errado, ele sabia se posicionar no ambiente, ele era irrepreensível. O que é isso? Ele não dava margem para censura, para fofoca, para falatório da vida dele. Ele também era um homem fiel ao Senhor, ele continuava fiel ao Senhor, mesmo diante de uma sociedade corrupta, má, mesmo diante de pessoas, né, que o Senhor queria acabar com aquelas pessoas. Imagina, então, o caráter e a personalidade daquele povo. Ele continuava fiel. E a gente só continua fiel a alguém, a alguma coisa, quando a gente conhece, quando a gente tem intimidade, quando a gente ama, quando a gente respeita. E ele fazia isso com Deus. O que a gente toma aí de primeiro passo para nos ajudar a fortalecer emocionalmente, amadas? É que ele tinha uma base fortalecida. Ele tinha princípios, ele conhecia o Deus que ele servia e ele conhecia a si mesmo. Então o autoconhecimento de Noé era muito bom, porque ele sabia quem ele era, quem ele servia, e aí ele não se deixava corromper, ele não se deixava influenciar
pelas más influências. Então, te conhecer, amada, conhecer você, saber quem é os seus princípios, saber quem é o seu Deus, quem que você está prestando culto, quem é esse Deus, os atributos de Deus, vai te fortalecer a passar pelos processos difíceis, porque a gente pode até lhe balançar, mas a gente vai continuar firme, porque sabemos quem é o Deus que a gente serve. Quando a gente, está ali firmado, nós não nos deixamos ser influenciados. Quantas vezes a gente não permite isso? Então a gente vê ali uma moda, as pessoas vão nos oferecendo banquetes e a gente vai aceitando. Então busca se conhecer, busca saber quem é você, saber o que te faz ali, balançar, o que te causa aquela questão, como as questões te afetam. Será que você é uma pessoa influenciável? Será que você é uma pessoa justa? Será que você está dando um bom testemunho na sua vida? Porque isso é o que vai fortalecer ali, sabe? A sua base. Nós temos pessoas com muito baixa autoestima, pessoas que não acreditam em si mesmo, que têm um nível de inferioridade muito grande, e aí qualquer coisa vem e balança ela. Qualquer processo desestabiliza aquela pessoa. Então, conhecer a si mesmo é muito importante para saber onde os seus princípios estão nessa base. Outra coisa de Noé, quando ele recebeu aquela missão, aquele propósito, ele estava preparado. Ele falou, ok, Deus, eu vou fazer. E aí, ele aceita. Para a gente poder passar pelos nossos processos, nós precisamos aceitar. Só quando eu aceito é que eu mudo. Só quando eu reconheço aquela situação é que então eu começo a me preparar e a mudar para aquilo. Então ele aceitou, ele falou, sim, Deus, eu aceito essa missão. Entenda, amadas, que quando aparece alguma dificuldade na sua vida, aparece um desafio, uma batalha, aparece o processo, aceita esse processo. É a partir daí, fala, olha, eu aceito esse desafio, eu aceito esse processo, eu aceito que eu estou sofrendo, eu aceito que eu estou passando por um momento difícil e por isso que eu vou lutar ele, por isso que eu vou enfrentar ele, porque aí vem os outros processos, que é preparação e ação. A maioria das pessoas tem dificuldade de aceitar o processo. Então, quando ele vem, a gente fala por quê? Pra quê? A gente entra naquele estado de negação. Eu não queria estar passando por isso, eu não queria enfrentar isso, eu não queria acordar cedo para trabalhar, eu não queria enfrentar aquela prova, eu não queria ir lá na frente, eu não queria passar por isso no casamento, eu não queria mudar isso. Então, a gente vai encontrando algumas desculpas para a gente não enfrentar e não aceitar o nosso processo. Então, aceitá-lo é o segundo passo. E então, quando a gente se aceita, a gente se prepara, a gente age. Noé, ele fez isso, ele aceitou a sua missão, ele agiu, porque ele começou a construir a arca, ele começou a buscar, os suprimentos para poder estar colocando ali na sua arca. Então, ele estava se preparando, ele estava cumprindo. E a gente precisa, amadas, não só aceitar, mas também agir, buscar estratégia, buscar ajuda, buscar pessoas que nos fortalecem, que nos ajudam. Isso é muito importante. Nós agirmos, nós sairmos. Eu aceito e então eu mudo. Então eu busco estratégias. E, amadas, quantas vozes vocês acham que Noé ouviu durante esse processo? Será que foi fácil? Será que foi tranquilo ele passar por tudo aquilo, construir a arca daquele tamanho, buscar suprimentos, enfrentar sua família, seus amigos, aquela sociedade? A palavra do Senhor nos diz que as pessoas, elas continuavam suas vidas como de costume, bebendo, comendo e se casando. Ou seja, amadas, aquelas pessoas, elas continuavam com suas vidas corruptas do Senhor, elas continuavam sendo más. Então, quantas pessoas não criticaram? Quantas pessoas não falaram que ele estava louco, insano? Nossa, aquele cara era um cara bacana, de princípios. Tá vendo que ele só fala de Deus? Só fala dessa arca? Só fala que vai vir um dilúvio? Quantas vezes nós também não ouvimos isso? Só fala de igreja, só fala de Deus, só fala que Jesus vai voltar, mas ele nunca volta, ele nunca vem. Então isso aí é religiosidade, é uma pessoa que fica aí com besteira, está perdendo a sua vida, enquanto está construindo uma arca, está perdendo a sua vida, perdendo a sua juventude. Para que isso? Para que ficar fazendo dessa forma? Porque está tendo respeitar esses princípios. Amadas, durante o nosso processo, nós vamos ouvir muitas críticas, muitas pessoas querendo roubar, sabe, o nosso propósito, porque a gente não cumpra
nossa missão. Muitas vozes vão dizer que a gente não vai conseguir, que a gente não vai dar conta, que aquilo ali a gente não vai passar, que não vai ter cura, que nós não vamos suportar, que a gente é fraco, que a gente não é capaz. Mas quem que falou para nós que era para fazer? Quem que nos disse para ir? Foi Deus que falou para Noé, você vai fazer, você vai entrar naquela arca. E ele foi, e ele fez, e ele cumpriu, porque ele entrou naquela arca, ele passou pelo dilúvio e ele montou um altar de agradecimento ao Senhor. E aí é isso que a gente passa quando a gente enfrenta os nossos processos. Mas, amadas, mesmo às vezes parece que a gente conquistou o nosso propósito, a gente conquistou aquilo que a gente almejava, aquilo que a gente queria. E parece que a gente ainda não está completo. Ou acontece alguma coisa e aí vem as recaídas, porque nós também somos humanos. Noé, ele teve recaídas quando ele cumpriu o propósito dele, ele se embriagou, ele escandalizou. E ele também era homem, ele também tinha defeitos. E nós também vamos cair às vezes vai ser difícil, às vezes a gente vai ter que reclamar, lamentar. Mas Noé, quem que mandou ele ir para aquele propósito, para aquela missão? Foi o Senhor. E o Senhor, ele também te colocou nesse propósito. Ele quer te preparar, ele quer moldar o seu caráter. E por isso que você precisa continuar firme, trabalhando as suas emoções, para que você encontre a estabilidade no seu propósito. Estabilidade no seu propósito, para você viver os seus processos, para que você continue dando manutenção. A gente precisa continuar, sabe, amadas? Como a gente falou no início, sempre vai ter um propósito, que a palavra do Senhor nos falou que nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, ânimo para poder agir, reagir, continuar, perseverar. Noé foi muito perseverante, Noé foi muito autêntico, ele continuou acreditando, tendo fé. E é isso que o Senhor nos pede também para os nossos processos. É isso também que nos torna emocionalmente fortes. A gente poder estar colocando os nossos pensamentos, colocando o nosso coração naquilo que o Senhor mandou. Às vezes ele está aí dizendo, filha, faça isso. Filha, você vai entrar naquela arca, você vai estar vencendo o dilúvio, você vai estar criando um altar de adoração e você vai estar colocando gerações novas nesse lugar. E quantas vezes nós duvidamos daquilo que o Senhor nos diz, porque a gente está ali emocionalmente frágil. Nós não estamos bem. Quando nós não estamos emocionalmente bem, amadas, nós não trabalhamos, nós não temos relacionamentos saudáveis, nós não conseguimos sair de casa, nós não conseguimos levantar, nós não conseguimos ter pensamentos positivos. Mas o Senhor, ele está dizendo, eu estou com você, eu ando com você. Confia no Senhor, continue firmado nele, coloque ele como princípio da sua vida. Amém? Que nós tenhamos todos os dias sabedoria para poder continuar os nossos processos e alcançar os nossos propósitos. Que o Senhor continue abençoando a vida das irmãs em nome de Jesus. Um abraço para vocês.